Observe que isso aqui não é uma questão apenas de alavanca, é a questão de saber como explorar, porque, por favor, mais uma vez, né? Ataque oscilado, ó. Se eu faço de maneira equivocada, eu não vou conseguir. Observe que não é uma questão apenas de virar a faca para dentro para tentar fazer o movimento. Existe um processo de exploração do movimento que é muito importante. Exploração do movimento que explora o potencial do formato da faca. Em chinês nós chamamos isso de douyin. Dou, faca, yen, configuração. Entender a configuração de um elemento e saber explorá-lo consiste justamente na inteligência estratégica. E como que nós podemos, assim, explorar o melhor que nós temos dentro de nós. Esse ponto eu acho muito interessante, porque coloca, esse trecho fala da faca como parte do corpo, né? Então não é um movimento isolado, solto. Você tem que o seu movimento conseguir conectar com o movimento do outro, sendo que os dois estão usando elementos externos ao corpo. Então por isso que um sistema de Kung Fu não se propõe a ficar te educando a fazer uma técnica específica isolada. Porque esse movimento isolado ele não vai te habilitar a você desenvolver essa capacidade de tornar algo parte do seu corpo, para qualquer tipo de movimento. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E se a gente está falando que essa ferramenta é uma faca, eu queria até levar para o sentido amplo de Kung Fu para ir mais longe ainda. Se você está lidando com uma faca como parte do seu corpo, você começa a ter consciência que o que você faz pode ser letal. E o que o outro faz também. Então, talvez isso leve a uma consciência maior do potencial que cada ação nossa tem. Então, como é que você lida com a faca na sua mão? E como é que você lida com a palavra que sai da sua boca? Como é que você lida com o movimento, com a atitude que sai de você com relação ao outro? Qualquer atitude. Então, como isso pode ser poderoso para educar a nossa conduta. Exatamente. Muito bonito essa sua fala, Mestre Felipe, porque o artista marcial, né, a ideia é que você atinja uma capacidade de domínio da sua arte, de maneira que você seja um artista na sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Aí a marcialidade, ela traz para você um elemento de você, por entender a marcialidade como a premência de morte, ou seja, a possibilidade da morte como algo extremamente presente na sua vida, né? Você então valoriza a vida, e valorizar a vida é você se posicionar como um ser humano que se conecta com os demais seres humanos, né? Quando a gente comenta desenvolvimento humano, nós estamos comentando sobre o desenvolvimento que considera a humanidade, ou seja, não é o meu desenvolvimento pessoal, né? Muitas vezes o pessoal confunde desenvolvimento humano com desenvolvimento pessoal, né? Eu não estou falando do meu desenvolvimento pessoal do Thiago Quintela, eu estou falando do meu desenvolvimento humano que leva em consideração o desenvolvimento humano do Mestre Felipe, dos meus alunos, das pessoas que se relacionam comigo. E a maneira como eu me posiciono no mundo como artista marcial comenta sobre a profundidade da minha habilidade como artista. E entender que você, quando está com um instrumento cortante na mão, você também, quando você transforma esse instrumento em parte de você, então você se transforma em algo cortante, você saber como lidar com essa natureza é importante. Porque, como você disse, você pode cortar uma relação com uma palavra, você pode cortar uma relação com uma atitude, assim como a faca, né, que é o ditado, né, o Yat-do Leundum, né, que é uma faca, duas partes. Né? Então, você naturalmente pode, usando um instrumento importante que seja a faca em si, né, a ferramenta, ou a sua palavra, por exemplo, você romper as relações com as pessoas, romper coisas com você mesmo, né? Romper com, por exemplo, uma pessoa que se frustra e desiste de um sonho, por exemplo, ela está rompendo com si mesma, ela está rompendo com uma vontade, com um sonho, com uma vocação, né? Quantas pessoas a gente não conhece, nós, como profissional também, quantas pessoas já nos procuraram e que através do Kung Fu elas resgataram uma vocação que elas tinham e que durante a vida, por diversas frustrações, elas romperam com isso. Né? E o Kung Fu trouxe, então, uma capacidade para elas poderem, né, se fortalecerem novamente e correrem atrás daquela vocação que elas tinham já no passado. Né? E que elas desistiram por algum momento porque a vida, em algum momento, exigiu mais do que ela tinha condição de responder.
né? Ou ela não tinha a ferramenta capaz o suficiente para poder lidar com as situações que ela vive. Então isso é muito comum, a gente vê isso toda hora, né? E aqui, esse exemplo que você trouxe no sentido amplo, eu achei ele muito bonito por causa disso, é entender a sua posição como ser humano, como artista marcial, e entender que a sua ação no mundo pode ser uma ação acolhedora ou uma ação cortante, né? E que mesmo se você optar por agir de maneira que você corte algo, existem maneiras para você poder fazer isso e ainda assim conseguir gerar retornos acolhedores, né? Porque é óbvio, você não tem que ser né? Nenhum de nós tem a capacidade de ser acolhedor o tempo inteiro. Você tem suas questões que te incomodam e você precisa muitas vezes romper com algumas situações, e essa energia é necessária para o artista marcial, você precisa saber usar ela, né? Mas que você possa fazer isso com consciência, e não porque você simplesmente sai cortando tudo por rispidez ou por medo de se relacionar com o outro, né? Ou por traumas, né? A gente comentou isso já em algum outro react nosso, acho que foi no primeiro, sobre gatilhos emocionais, né? Então você tomar sempre esse cuidado de ser o mestre de si mesmo, né? O domínio das suas capacidades como ser humano, para que você possa se relacionar melhor com o próximo. E isso não tem nada a ver com a moral, né? Ou você ser bonzinho, né? Tem a ver com você se desenvolver cada vez mais humanamente, né? E aí, nesse sentido, como artista marcial, você poder se posicionar melhor no mundo. Sim, muito boa fala. Porque quando você assume que a ação corta, né? E a consequência da situação pode cortar também, né? Muito interessante como vai gerando um outro nível de responsabilidade ou de comprometimento, né? De compromisso com cada ação. A ação se torna, ela exige compromisso da sua parte. Você não pode fazer uma ação leviana. Em nada do sistema 21, né? Mas a faca, ela torna isso, né? Mais visível materialmente, né?